Começando mais um react, dessa vez trazendo pra vocês um vídeo muito esperado. E não, você não tá doido, mudamos um pouquinho o setup aqui, a câmera. Olha só, vocês não estão mais no visão dela. Alegria, né? Alegria, mudamos um pouquinho o cenário. Tem pôster novo também aqui, ó. Tem um Hollow Knight atrás dela. Tem um Resident Evil que tá aqui atrás. Acho que nos vídeos de gameplay vai dar pra ver. E por que Resident Evil? Porque eu vou fazer gameplay de Resident Evil 9. Se inscreve lá no canal de gameplay, o card tá aparecendo aqui no cantinho. Mas estamos aqui de cenário novo. Agora eu olho diretamente pra câmera também. Agora eu consigo falar olhando pra vocês. Olha que legal. E agora a gente tá tendo o quê? Um negócio que eu já... Amor, eles pegaram, sequestraram nosso cachorro, botaram arma na cabeça da minha avó. A Vitória não tá aqui por quê? Porque já foi sequestrada também, já levaram, tá tudo em cárcere privado se a gente não gravasse esse Ben 10. Se a gente não gravasse esse Ben 10, o próximo passo era vir atrás do coelho, ou do hamster. Não sei, eu tô imaginando, eu tô inventando bicho pra eles não virem atrás do que a gente tem mesmo. Mas temos aqui Omniverse, nada melhor do que um reboot no cenário pra trazer um certo reboot na animação. Eu já vou explicar por que eu considero reboot. Eu sei que muita gente entende o conceito errado de reboot, mas pra mim o Omniverse, de certa forma, eu aceito como um reboot, mas muita gente não aceita. E a gente vai explicar isso logo agora, depois que você deixar o seu like, comentar aqui embaixo se você gosta de Ben 10 Omniverse. Meu Ben 10 favorito, diga-se de passagem, é o que eu mais gosto, de longe, assim você vai entender por quê. Então deixa aqui embaixo se você gosta, deixa o seu like porque ajuda muito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, e as redes da Yu estão todas na descrição, e o vídeo também é em colaboração com ela, então você consegue seguir ela clicando diretamente no canal dela, fechou? E se inscreve lá no canal de gameplay também, o card já tá no cantinho da tela, bora lá. Deixa eu trocar a tela e let's go. O Omniverse, você manja alguma coisa sobre Ben 10? Além do que eu falei, que só te localizando no final, te lembrando de Supremacia. Tinha os Aliens Supremo, aí o Ben enfrentou o Vilgax usando uma espada e uma armadura que não tinha nada a ver com o relógio. Aí geral ficou puto. E o desenho tava tendo baixíssimo orçamento, porque ele era muito sério e a criançada não comprava o brinquedo. Lembra que tava nessa situação, certo? E aí veio o Omniverse. E aí você já vai ver logo de cara por que eu chamo esse desenho de, pra mim, um reboot. Fica vendo, bora lá. 3, 2, 1, é play. Quando ainda era criança, os tempos onde isso tudo começou, eu ainda tenho lembranças desse alien que tanto ajudou. Naquele dia meu ego contra o inimigo, trouxe a morte que é meu alien favorito. Espero que hoje tenha amadurecido, mas ainda carrego o peso de quando era um menino. We Kevin e Ben, continuamos lutando pela paz. Enquanto eu descubro o que o relógio novo é capaz, admito que eu curti esse novo design. Esse novo design, caso você não tenha reconhecido ainda, esse é o Ben. Esse é o Ben agora. E o que acontece? Eu gostei do... Aqui, ó, o novo design. Eu tô tentando pausar aqui. Basicamente, Ben 10, por que eu considero um reboot? Ele não é um reboot narrativo, porque acaba o Supremacia, começa o Omniverse. Tanto que o Omniverse, ele coloca vários, não necessariamente retcon, mas ele coloca vários fatores e informações que a gente não tinha sobre o próprio Ben 10 até então. Como, por exemplo, lembra que no final do Ben 10 clássico, ele tira o relógio e vai viver uma vida de adolescente normal? A gente pensava que era só porque ele queria ter uma vida de adolescente normal. Só que no Ben 10 Omniverse explica que não. É porque ele enfrentou um vilão, que esse vilão ele tinha poder de absorver tecnologia e meio que ele conseguia... Mais ou menos isso, ele conseguia absorver tecnologia e eliminar essa tecnologia. E o Ben, ele tinha um alien favorito do Minitrix, que era o feedback. Ele sempre usava o feedback, sempre usava o feedback, sempre usava o feedback. Ele foi usar o feedback contra esse vilão e esse vilão matou o alien. Deletou o DNA do alien do Omnitrix. Então pra ele sentiu isso como uma perda imensa, que deixou ele de luto. E por isso que ele não quis mais usar o relógio. Porque ele não se sentiu adulto o suficiente pra usar o relógio, ele ficou com esse peso na consciência, entendeu? E o Omniverse explora isso. E por que eu entendo muita gente, e querendo ou não, acho que ele não tem todos os fatores pra ser declarado um reboot, porque realmente ele é uma continuação. Mas a animação mudou, o formato da história mudou, porque enquanto o Supremacia tá vendo por aquele lado mais sério, o Omniverse volta pro humor do clássico.
Então ele é muito mais engraçadinho, ele tem piadinha, ele tem personagem bobinho, ele tem aquela pegada que o clássico sempre teve de ser muito mais engraçadinho. Até os ajudantes muda, eles rebutam até quem tá com o Ben, porque a Gwen e o Kevin querem, eles vão pra faculdade, eles vão viver a vida deles, e aí o Ben fala, então você é herói solo. Só que o avô dele vira e fala, nem fodendo esse moleque sozinho, não confio. Aí botam um Rook com ele, que é tipo literalmente um recruta dos encanadores pra aprender com o Ben. Então eles colocam ele pra trabalhar junto com o Ben, ele ajuda o Ben, tipo, nas aventuras, e aí passa a ser uma dupla. Então por que eu considero um reboot? Mesmo não sendo, porque a animação mudou, a animação é muito bonita, é a mais bonita de Ben 10 na minha opinião, porque ganhou muito dinheiro Tipo, tudo que deu errado no Supremacia pra ganhar dinheiro, o Omniverse ganhou dinheiro. Tipo, entrou muita grana da Cartoon pra fazer esse desenho. E a animação ficou mais bonita, gerou especiais, gerou... Esse desenho foi incrível, esse desenho da Cartoon, a Cartoon arrebentou, e não é à toa que por isso é o meu favorito. Porque em roteiro os caras conseguiram criar um negócio que é muito bem feito, tem uns lances que você fica, meu Deus do céu, a animação é muito mais linda, tem aquela pitada de seriedade, mas com comédia, então muito bem feitinho, muito bem redondinho o Omniverse pra mim, por isso que ele é o melhor. Eles pegaram um negócio que já tava errando e conseguiram consertar. Foi a mesma pira que fizeram com Resident Evil, por exemplo, sabe? Pra mim, a evolução de Resident Evil é bem comparativo mesmo, porque querendo ou não, o Omniverse, muita gente não gostou, porque mudou a animação. Aí a galera gostava de como era a animação antiga, mudou, tirou a Gwen e o Kevin, muita gente gostava da Gwen e o Kevin. Então é igual o Resident Evil, que quando do 6 foi pro 7, que aí, nossa, primeira pessoa, de terror de novo, nossa, mas eu gostava de como tava, sabe? É difícil de acreditar, mas existem essas pessoas. Então o Ben 10 foi a mesma coisa, quando ele mudou, quem não gosta porque, eu gostava de como era antigamente. Mas se você analisar friamente só o Omniverse, ele é maravilhoso. Ele é muito bem feito, ele é bizarramente bom. Igual o Resident Evil 7, entendeu? Mesma lógica. O relógio novo é capaz, admito que eu curti esse novo design. Prismático acorrentado, não vai perturbar mais. Tem mais de 10 aliens, estamos lutando pela paz. Colomos aliens, tudo parece mais calmo e tranquilo. Mas Gwen e Kevin não querem mais luta, preferem outro caminho. Despedidas, mas é claro, Kratos com um grande sorriso. É tão óbvio que um herói não pode, não deve seguir sozinho. Meu novo companheiro é o recém-encanador. Isso não vai dar certo, prefiro trabalhar sua. O que eu estou sentindo, o perigo aumentou. Pois os inimigos buscam um caos, cada nos desmaiamos com a nave. Mano, esse vilão é genial. Esse vilão é genial. Vai entrar no drop, eu vou até voltar pra falar desse vilão. Porque, mano, eu gosto muito como eles brincam com o conceito de Omnitrix. E agora a gente vai entrar no conceito de Omniverso. E Omniverso significa que o Omnitrix ele pode ser várias possibilidades, enquanto o Ben também pode. Vira o Rick e Morty. Pra mim, esse Ben 10 ele é maravilhoso porque ele é Rick e Morty. Tipo, vai ter o Ben, que o Ben decidiu usar o relógio pra ficar famoso. Então é o Ben famoso mimado, tá ligado? Aí vai ter o Ben que usou o relógio pra conquistar a humanidade. Então é o Ben ditador, tá ligado? Vai ter o relógio que a Gwen pegou antes do Ben, porque eles estavam ali no mesmo lugar, sabe? Então a gente vai brincar com o conceito de Omniverso, que é um conceito de... Tudo poderia ter acontecido envolvendo o Ben e o relógio. Só que também existem variedades do relógio, como a gente já viu do Supremo, que consegue evoluir o Alien para a versão Supremo dele. E esse relógio que esse cara tem, que é aquele cara que tinha um queixão assim, o relógio tá no cachorro dele. E o relógio é não é um Omnitrix, mas é um relógio predador. Basicamente o relógio funciona da seguinte forma: o Ben vira um alien. O relógio do Dog vira o alien que preda o alien que ele virou. Eu acho isso tão uma sutilidade genial. Tipo, ele vira o 4 braços. Aí o relógio do cachorro vai virar o alien que preda o 4 braços. Então é o Predador Trix, alguma coisa assim. E eu acho isso tão genial, é um conceito tão simples, porque faz sentido. Nós humanos temos nossos predadores, sabe? Então toda raça tem um predador. E aí o relógio faz isso. Você vira um alien, ele vai virar o alien que te preda, tá ligado? Tanto que é por isso que ele precisa de ajuda. Porque ele sozinho, ele sempre vai ter desvantagem contra esse vilão. Porque esse vilão sempre vai estar na raça que preda o alien dele. Então, com ajuda, ele tem um suporte pra sobreviver, porque juntos eles são mais fortes que sozinho, entendeu? Naturalmente, sozinho ele perderia, mas junto com um parceiro ele ganha. Que legal. É muito da hora, é muito legal. Aumentou, pois os inimigos buscam um caos, cada nos desmaiamos com a nave dentro dela, aniquilar e um poder pra destruir esse universo inteiro. Nós falhamos, mas pra que nada se apague, Alien X é liberado pra usar todo esse seu poder supremo. Carregando no relógio definitivo,
Absoluta, poder aprimorado. Para o que eu vou fazer é melhor tomar cuidado. Ninguém vai acreditar no que o Alien X é capaz, mas nem executa ordem, universo recriado. Mano, existe uma tecnologia, um aparelhinho que é uma caixinha do tamanho de um porta-anel, que o poder dele é apagar o universo inteiro. Se ele tá no universo e ele é ativado, ele deleta o universo. Aí ele consegue ser ativado, ele deleta o universo, mas antes dele deletar, o Ben vira o Alien X. E aí, com o Alien X, ele tem lá toda a discussão com as três consciências, mas ele consegue ganhar essa discussão no final, né? Por quê? Porque o universo inteiro foi destruído. Só que aí ele decide recriar o universo inteiro. Só que tem um problema. Porque como ele estava recriando o universo, tinha que ser de acordo com a memória dele. Então ele recriou o universo baseado na própria memória do próprio universo. Então muita coisa volta diferente. E isso é tão genial em escrita, porque o desenho não te fala o que é. Mas você consegue perceber que algumas coisas estão diferentes. Que legal. Tipo, o sorvete que eles tomavam, tipo, ele não lembrou como era exatamente o bagulho, então você vê que tá diferente. O sabor, ele mesmo reclama, falando, nossa, a uva tá muito diferente de como era. Tipo, ele começa... Sabe o Flash falando... Você assiste Flash. Sabe o lance do Flashpoint? Mesma lógica. Porque ele recria o universo, mas não volta igual. Ainda mais porque dependeu da própria memória dele sobre como era o universo, entendeu? Então, mano, é bizarro. Mas é um bagulho que... Olha como Ben 10 tem uns negócios que é muito... Legal. É muito bem escrito. Ainda é o mesmo carinha escrevendo? É, os mesmos cara. Todos os Ben 10, eu descobri que todos os Ben 10 foram feitos. Aliás, isso é um contexto que eu esqueci de dar pra galera do vídeo, mas todos os Ben 10 foram feitos pelos mesmos caras, incluindo até o live action, pra você, caso você conheça o live action. E parou de ser produzido Ben 10, ou os roteiros estão muito mais fracos, porque um dos caras faleceu. Um dos caras responsáveis faleceu, por isso que você consegue perceber a diferença. Um dos caras mais responsáveis, assim, pela parte de roteiro e direção do episódio. O cara, infelizmente, veio a falecer, pelo que me falaram, pelo que eu pesquisei. Então isso explica muita coisa do porquê o reboot agora que tá saindo é muito pior com qualquer Ben 10 que a gente já teve, sabe? Isso explica. É capaz, mas nem executa ordem, universo recriado. Mandem pessoas atrás de mim. Enviaram um monstro botando um Nemetrix, velho. Porque ele vira o seu Nemesis. É o Nemetrix, entendeu? Enviaram um monstro botando um Memetrix. Tem os predadores de cada raça minha. Se eu não tivesse desvantagem, que graça que teria. Seria mentira falar que eu não caio tanto mesmo. Eu te negando e você está me ajudando. Hoje te chamo parceiro, estou te reconhecendo. Muito obrigado por estar ao meu lado lutando. Algo dando errado para os galvanicos. Derrotas ouço tanto, eu fui absolvido. Em meio a palavras, encontro meu eu não vou. Mas calma aí, eu me lembro disso aqui. Esses móveis, essa casa nesse dia que eu perdi. Eu ainda me lembro do tormento, sentimento, como se fizesse uma parte de mim. Mas chega de me culpa, eu aprendi. Não punimos heróis por aqui, nós punimos os vilões. Os vilões vamos punir. Ah, isso é muito arrepiado. Mano, é muito bom, porque o que que acontece? Querendo ou não, o vilão... agora a gente vai entrar no papo Homem-Aranha, que a gente conversou no outro vídeo também. Porque quem matou o DNA do Alien, do feedback do Ben, foi o vilão, correto? Só que ele se culpa. Porque ele escolheu aquele alien, ele foi com aquele alien pro combate, ele deu bobeira, então ele se culpa pela morte do alien, né? E aí a gente tem todo um arco aqui de, cara, a gente é herói, mas a gente não precisa se culpar de todas as pessoas, sabe? A gente, infelizmente, não consegue salvar todo mundo. Alguma coisa sempre vai acontecer. Então não adianta a gente se culpar. A gente tem que culpar os caras mal. E é eles que a gente tem que focar em deter. E não em ficar se derrubando e sabe? Se jogando pra baixo. Nossa, eu arrepiei. Só de ver isso aqui. E aí quando ele se perdoa, ele percebe que ele não tinha perdido o Alien porra nenhuma. Ele só tinha ficado com a consciência pesada e o Alien volta. Eu não lembro se exatamente é isso. O Alien tava só meio que bloqueado. Ou ele realmente consegue um novo DNA do Alien. Mas a minha memória nostálgica e a memória que eu prefiro lembrar é que era ele mesmo bloqueando o Alien por um sentimento próprio, sabe? Se não for isso,
Assim é melhor de lembrar. Eu prefiro lembrar que era assim. Porque eu tenho quase certeza que era assim, porque eu vi Omniverse, pô, tem uns 10 anos. Mas é o que mais me marcou, mas eu não lembro exatamente de. Eu não lembro o que eu joguei semana passada. Eu tô tentando lembrar de um negócio do Dying Light pra falar pro amigo meu, eu já esqueci, eu zerei tem 5 dias o Dying Light. Então imagina o Ben 10 que eu assisti tem 10 anos. Imagina se você tivesse que reconstruir o universo da sua memória. Nossa, se eu tivesse que reconstruir o universo da minha memória, o universo. A gente ia viver em Attack on Titan, a gente ia viver alguma obra que eu acabei de assistir e falar, ah, deve ser assim, mano. Gravidade já era, inércia, nossa, ia morrer todos os conceitos físicos, Pitágoras, matemática, a gente ia voltar pra Idade Média, que trocava galinha por feijão, tá ligado? Era assim, mano, se eu tivesse que criar o universo pela minha memória, fudeu, não tinha universo. Tem uma parte de mim, mas chega de me culpar, eu aprendi. Não punimos heróis por aqui, nós punimos os vilões. Os vilões vamos punir. Qual foi, pessoal? Vocês querem uma novidade? Agora eu tô lembrando porque que eu gostava dela. Feedback é demais, eu viciei em seus poderes. Você nos cantos, né? Adrenalina em mim. Tudo penso para todos. Me traz uma notícia. Ele não parece o professor do Flash lá, eu esqueci o nome do cara lá, que era cadeirante na primeira temporada, e depois tem umas 15 versões dele. Não lembra uma versão animação dele? Não. Ô, louco, eu acho tão... Ele me lembra o professor Antônio das minhas superpoderes. Lembra também. Ele é uma vibe meio... Na verdade, a inspiração é clara, a inspiração é o Reed Richards, o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, que se estica. Tipo, em aparência, né? Em poder nada a ver, mas em aparência até a mechinha branca, o lance de multiverso, cientista. Vilgax e Ion acabaram de se unir. Agora posso ver o multiverso existir. É meio irônico outras faces de mim, mas creio que essas são um pouco ruins. Cabelo escuro, assim como a alma. Tá vendo meus olhos, mas não ter nada. Eu tô mais por dentro e também por fora, para assassinar quem bem se transforma. Isso aqui é baseado na DC 100%, tá? Eu não sei se você manja, mas a DC tem um negócio chamado Mundo Bizarro. E esse é o bem bizarro também. O Mundo Bizarro é um mundo onde tudo é invertido. Tipo, tem o Super-Homem bizarro, onde o Super-Homem, ele... Imagina todas as qualidades de um super-herói. O Mundo Bizarro tem isso ao contrário. Tipo, o Flash bizarro é o homem mais lento da Terra. É sério, ele é um gordão que ele é muito lento, ele vem muito devagar. Só que aí, por exemplo, enquanto o Flash, ele tem aquele poder de conseguir atravessar as coisas sem causar dano nenhum, o Flash é o contrário, o Flash bizarro é o contrário. Então ele consegue atravessar tudo, destruindo tudo que tem pela frente dele. Então ele é um gordão muito lento, mas é que ele é tipo uma bola de demolição, que por onde ele vai destruindo tudo pelo caminho, entendeu? Legal. Então existe o mundo bizarro, que é tudo invertido, tudo ao contrário. Pra cima é pra baixo é pra cima. E aí esse é o bem bizarro, porque tudo que tem o bem, ele é o contrário, entendeu? Para assassinar. Oi? Ele é 10. Ele é 10. Todos eles são. Teoricamente, todos eles usam o termo Ben 10. Porque todos acho que iniciaram com o relógio Ben. O relógio com 10 versões de Alien, entendeu? Eu acho, eu não sei. Aliás, eu não sei se exatamente esse é o conceito de todos eles usarem Ben 10. Mas tem algum conceito aí, mas eu acho que é isso. Ó, tanto que tá aqui, ó. Ele é o Benzarro. Porque é bem bizarro, ele é o bem bizarro. Eu tô mais por dentro e também por fora, para assassinar quem bem se transforma. Esse relógio é meu Bem emo. Esse garoto é meu avô. Tudo rock é tão chato, me sinto entediado. Meu sentimento é ruim, você tá vendo em punk. todos os meus acessórios. É irado pra caralho porque eu sou dono de todo o território. Diretamente do nada. Esse É Ben... Mad Max? ele é tipo aquele cara... Você assistiu o Mad Max, né? Sabe o líder lá dos Railroad ali? Ele é tipo ele é tipo um líder de uma gangue de malucos, sabe? Legal. Ele é um bem... líder maligno de um mundo Mad Max. Eu sou uma versão sua, só que o tempo me mudou. Ao lado de Vilgax e uma luta contra a Terra, abrindo o multiverso, tá começando a guerra. Não sou o único nesse homem universo.
Decide ser herói e já tem muito tempo. Pra batalha ser justa e igualando a luta. Digamos que umas surpresas eu tenho. Pela fama de ser herói, é o bem 23. Eu pude entender. E preciso ajudar você. Em meio à dança, eu vou lutar pelo bem. Esse é o bem famosinho, esse é o bem que... Eu tenho poder, você acha? Ele é o Tony Stark, ele é o bem Tony Stark. Ele é o bem que... Eu achei que ele era eu sou... bem K-pop. É meio isso, ele é o bem que, tipo... Tony Stark, ele eu sou o Ben 10, eu sou o Homem de Ferro, sabe? E aproveita os bem, o que vier com isso, sabe? Ele é bem Tony Stark das piras. Ajudar você. Em meio à dança, eu vou lutar pelo bem. Em meio à dança, então eu vou fazer. Vocês se lembram de mim, vou ser reconhecida. Vamos, Omnitrix, eu faço de sua prima. Essa é a versão que a Gwen pegou antes. Me ajuda, então ajuda, concedida. É que em qualquer universo, em você, minha família. Hora do herói. O adulto. Não sou mais criança. O tempo passa e dói. Represento a mudança. Amadurecer é crescer para lutar. Já se perguntou esses dois aliens juntar. Esse é o Bio, Omnitrix, podendo fazer meus aliens se fundir. Eu quero Outra coisa genial, porque o Bio-Omnitrix são dois Omnitrix que ele ativa os dois ao mesmo tempo e ele consegue juntar dois aliens. Que legal. Esse é muito. Eu gosto muito do Bio-Omnitrix. E é um bagulho absurdo, porque, tipo assim. Mano, o limite quebra. Porque, por exemplo, o Alien X. Se você pegar o Alien X e misturar ele com um Alien que não tem o lance da consciência do Alien X, pronto, você tem todos os poderes do Alien X com o limitador máximo de outro Alien. Então, tipo assim, é um bagulho muito absurdo. Sorte que tá na mão do cara mais genial, de um dos bem mais genial, pô. Aliás, só pra te explicar todo esse arco aqui, toda essa guerra que tá tendo bem do mal, bem do bem, não sei o que, é porque eles, tipo, o Vilgax quer deletar os multiversos onde existem bens do bem, basicamente. E pra isso, eles descobriram uma realidade onde ninguém pegou o Omnitrix. Onde tipo, eu não lembro exatamente se o Omnitrix ele não chegou a ser criado ou se ele foi destruído. Só sei que o Ben é uma pessoa normal. O Ben, a Gwen, todo mundo ali da família dele, ninguém pegou o Omnitrix. Então tem essa realidade, que é a realidade neutra. Ela não é a realidade nem de um bem do mal, nem de um bem do bem. E aí os bem do mal querem ir atrás dessa realidade, porque ela tem o segredo pra deletar o Omnitrix de todas as realidades onde o bem é um super-herói, né? Pro Vilgax conseguir conquistar todas elas. Enquanto os bem do bem tá protegendo esse bem neutro pra que a galera do mal não pegue ele, entendeu? Meio que todo esse arco de guerra é pra proteger esse menino. Que legal. esses dois aliens juntar. Esse é o Bio, Omnitrix, podendo fazer meus aliens se fundir. Eu quero os dois mais fortes, então traga pra mim. Atômico e alien, atômico X. O poder não grande, você viu? Não são 10, são 10 mil. Sem relógio em meu braço, não sou como vocês. Um bem que nunca achou Aí, ó. o poder que vocês têm. A minha vida mudou depois daquele dia. Começou com aquela invasão inimiga. Hoje eu aceito que eu quero lutar nessa briga. Não é o relógio, é sobre quem importaria. Incendeia o bem contra o mal. E aí, você me pergunta, qual que é o lance desse arco? É porque, assim, o que tornou o Ben um super-herói? Quem ele era ou o fato de que ele encontrou o Omnitrix? Então eles têm que tentar convencer esse Ben, que era só uma pessoa normal, a ser um herói, a lutar. Enquanto, gente, vai vir um monte de gente tentar te caçar. Vamos, você vai ter que ser um super-herói, entendeu? É toda uma mensagem sobre, de novo, Homem-Aranha. O que torna o Homem-Aranha um super-herói? Quem ele é ou a roupa que ele veste, entendeu? É meio que essa premissa, é meio essa pegada, sabe? Hoje eu aceito que eu quero lutar nessa briga. Não é o relógio, é sobre quem importaria. Incendeia o bem contra o mal. Vilgax tem um plano visando o caos. O plano desde o começo era destruir os universos e deixar somente mundos que não existem mais. É o eminente final. Vemos que Vilgax então vem seu fim. Será prateado, mas pôs um sacrifício. Meu relógio em seu braço,
E aí acaba o primeiro arco do Omniverse, que é o Vilgax, o plano dele no final é: se eu não vou ganhar, então eu vou acabar com tudo. Aí ele decide destruir todas as dimensões onde o bem conseguiu o Omnitrix. Seja do bem, seja do mal, foda-se, eu vou explodir tudo onde existe um Ben 10, um Ben 10 com o Omnitrix. E aí o Ben, que a gente acompanhou a temporada inteira, ele se sacrifica pro Ben que nunca conseguiu o Omnitrix conseguir escapar, só que antes dele escapar, ele entrega o Omnitrix dele pra ele. Então o Ben, que nunca foi um herói, sempre foi uma pessoa normal, agora ele passa a ser o protagonista da obra que a gente acompanha, Legal. tentando trazer os Bens de volta com o Omnitrix do Ben 10 que a gente acompanhou, basicamente. Que legal, tipo looping. É tipo um looping. É tipo um looping, é meio o Rick, tipo Rick e Morty, sabe? Imagina que a gente acompanha o C-137. Aí o C-137 morre. Aí ele passa pra um outro Rick pegar o lugar dele e fazer toda a história dali pra frente, sabe? É muito Rick e Morty. É por isso que eu gosto tanto do Universe também, porque antes, depois de assistir o Rick e Morty, eu passei a dar um pouquinho mais de valor pra essa... Porque narrativamente, a gente tá vendo a Marvel tentar, tem não sei quantos anos aí, fazer uma obra boa de multiverso, e só faz a obra merda. Então assim, não é fácil criar uma obra boa de multiverso, sabe? Rick e Morty conseguiu, e quando a gente viu que Rick e Morty conseguiu, que a gente olhou pra trás e viu que Ben 10 conseguiu, a gente, caralho, e a gente não dava valor pra isso, mano. Que loucura! É muito bem feita. E uma coisa que criou-se a partir do Omniverse também é que, como você viu, tem Ben 10 Mad Max, tem Ben 10 zumbi, tem Ben 10 não sei o que. Criou-se... É aí que nasceu o conceito de pegar o Omnitrix, pegar o conceito de Ben 10 e daí pra frente fazer o que você quiser com a história. Tanto que aí nasceu Carnetrix, nasceu Bloodtrix, nasceu Cariocatrix, nasceu toda, tipo, qualquer... Porque, de novo, é Rick e Morty. Você tem o Rick normal, você tem o Rick Peixe, você tem o Rick Pickles, você tem o Rick Martelo, você tem qualquer coisa que você imaginar, é possível, porque o multiverso é infinito. A partir do momento que as pessoas pensaram o multiverso é infinito, Ben 10 também pode ser. Então, assim, começaram a criar tudo, as histórias mais grotescas, mais bizarras, mais hashtag R34 possível. E tudo, se você parar pra pensar no multiverso, poderia ser possível. Só que aí eles criaram uma regra, igual tem no Rick também, que querendo ou não, o Rick Mori brincou mais com isso, explicou mais o conceito. Só que eu trago isso pra Ben 10 também, que é a reta infinita... Sei lá, a linha infinita de Rick e Morty tem um limitador que eles prendem. Eles criaram esse limitador. Que é, só pode existir naquela linha infinita central, lembrei o termo, dimensões onde o Rick descobriu a viagem de portal entre dimensões. Então, se outra família, se outra pessoa descobriu como viajar entre dimensões, essa dimensão ela não entra nesse multiverso. É como se fosse um outro multiverso. Existe um multiverso onde não tem Rick, e existe um multiverso onde tem Ricks, em Rick e Morty, sabe? E em Ben 10 é a mesma coisa. Só que Ben 10, o fator limitador é que o nosso multiverso central, a nossa linha infinita central, são só dimensões onde o criador do Omnitrix era do bem. Então quem pegou o Omnitrix, aí varia. Pode ser qualquer coisa. Agora, o criador do Omnitrix, ele sempre cria o Omnitrix, e o Omnitrix é sempre uma tecnologia do bem. Então, por exemplo, por isso que Carnetrix, ele pode ser canônico, mas ele não seria da linha do tempo. Ele não seria canônico no universo, no multiverso principal, ele seria de fora dele. Do mesmo jeito que, sei lá, o Rick e Morty brincou de uma dimensão onde os Jetsons inventaram a viagem de portal. Isso é possível, mas não na cronologia Rick e Morty. Isso seria fora do multiverso Rick e Morty. Do mesmo jeito que o Carnetrix seria possível, mas no multiverso fora. Por quê? Porque o Azimuth teria que ser maligno pra criar um relógio do mal, sendo que na linha central só pode ter Azimuths do bem, entendeu? Mas aí a Gwen, ela pega o relógio e ela tá aí, não tá? Tá. Mas não é só uma linha do bem? Não, desculpa, uma linha. Uma linha de relógios não do bem de Ben 10, do bem de não malignos. Ah, No conceito de relógios bonzinhos, entendeu? agora eu entendi. Não dá pra fazer um relógio maligno, um relógio que vai fazer, sei lá. Vou dar um exemplo. O Azimuth nunca poderia criar aquele Predator Trix, que é um relógio que te transforma num monstro predador, sabe? Porque é um relógio feito pro mal e não pro bem, entendeu? E aí, essa é a regra central do multiverso de Ben 10. O Azimuth sempre tem que fazer um relógio feito pra coisas boas e não pra coisas ruins, entendeu? Aí, agora, qualquer coisa que inventem que foge disso, aí é do multiverso. Aí é fora do multiverso central. Agora eu entendi. É muito bom. E olha isso, uma escrita feita antes de Rick e Morty existir.
Ben 10 Universe, Rick and Morty nem não tinha uma temporada de Rick and Morty. Tanto que, se eu não me engano, eu não duvido que Rick and Morty se inspirou em Ben 10 pra criar o multiverso dos Rick. Eu tenho certeza. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Relógio em seu braço, você nunca teve, mas agora é contigo. Agora é comigo. Carregando no relógio definitivo. É que o mundo, multiverso é infinito. Entre dimensões paralelas. Só conhece um bem pra esse mais bem. Acho que tem vários de mim. Esse é o Omniverse. Esse é o Omnitrix. E é isso. O que você achou? Entendeu por que esse é o meu favorito? Deu pra entender? Eu gostei, isso daqui parece mais legal, né? Esse é muito bom. E ele é a continuação, o que é meio bad, porque você tem que assistir os outros pra entender esse. Mas ainda assim, ele se garante sozinho. Ele começa até... Eu sei de trás. É muito mais bonito. Eu acho ele muito melhor. Você viu a diferença, né? Você lembra, mano? Mano, olha isso aqui, esse tracinho, tipo... Ele é muito mais cartunesco, ele é muito mais bonitinho que o Ben 10 Supremacia ou Força Alienígena. Tanto que por isso a galera voltou a comprar. Voltou a vender boneco, voltou a vender roupa, voltou a vender tudo esse desenho. E ele deu bom por causa disso, exatamente por quê? Porque Ben 10 precisa de merchandise. Aí você faz um desenho engraçadinho, bonitinho, a galera compra. Eu mesmo tinha um monte de coisa de Ben 10 no Universe. Então, assim, é muito válido, mas muito bom, muito bom. E falta o final, que eu não sei se você reparou, mas assim que ele entrega, que o Ben morre, ele entrega o relógio e a música acaba, porque aí é onde acaba o primeiro arco do desenho e aí começa o segundo arco, que é meio que o Ben viajando pela história pra tentar criar literalmente o Flashpoint. Porque nem o Flash criou o Flashpoint pra trazer a realidade dele de volta à existência, ele vai ter que fazer isso de novo. Ele tem que fazer o evento e o Flashpoint onde cria todos os multiversos onde os Ben existiram de novo, entendeu? Tem mais de 2 arcos? Não, são só 2. Aí vem o segundo arco e aí encerra Ben 10 de vez. Que aí acaba Ben 10 e aí matam Ben 10 com o reboot que teve da Cartoon Network. Que a gente fala. A gente deixa essa tristeza pro próximo vídeo, tá bom? A gente fala do reboot e da tristeza que ele representa na nossa alma pro próximo vídeo. Mas você que tá assistindo, já deixa o seu like. Comenta aqui embaixo, comenta muito, deixa muito like, compartilha, se inscreve no meu canal, no Dail, que quanto mais se interagir, mais rápido vem a próxima parte. Reclamou dessa ter demorado? Então interage muito nesse aqui, que a próxima vem rápido, tá bom? Meu cabelo até mudou de cor. Eu tô até temático aí, ó, pra vocês fãs de Ben 10, tá? Ben 10. Então, ó, vai ter Carnitrix também, do Iron, pra ela entender mais ou menos o que é Carnitrix. Vai ter músicas dos personagens de Ben 10 do Iron também, pra ela conhecer uns personagens extra. Então deixa sugestões nos comentários também, fechou? E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.